Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Na cidade enevoada de São Petersburgo, onde as ruas são banhadas por uma luz fraca, como se tentassem esconder seus segredos, havia um café escondido em um pequeno bairro histórico. Este café, o Czar Adormecido, era um lugar onde as conversas mal se elevavam acima do som do vento soprando sobre os paralelepípedos. Os clientes regulares eram regulares, escritores, poetas, artistas, mas também intelectuais e estrategistas. Mas ninguém era mais renomado do que Viktor Petrovich Baranov, um mestre indiscutível do xadrez. Viktor, na casa dos 40 anos, era conhecido não apenas por suas vitórias em competições internacionais, mas também por sua arrogância palpável. Ele respeitava apenas os maiores gênios em sua área e odiava perder mais do que qualquer outra coisa. Quando entrou no café, as conversas diminuíram e as xícaras foram colocadas em silêncio. Seu olhar frio e penetrante silenciou a sala. Ele nunca havia perdido para um oponente russo e não estava pronto para começar hoje. Numa tarde de outono, enquanto ele se sentava confortavelmente à sua mesa habitual, uma mulher entrou no café. Ela era comum, pelo menos na aparência. Era de estatura mediana, cabelos castanhos, um casaco modesto e óculos levemente coloridos. Sentou-se em um canto, fora de vista, e pediu chá. Os clientes do café trocaram olhares curiosos. Ela era nova ali, naquele dia frio, uma estranha parecia deslocada entre as sombras familiares. Viktor, que jogava xadrez contra um antigo rival, o professor Alexei Vasiliev, lançou um olhar distraído para a mulher. Seus olhos azuis glaciais a fitaram brevemente. Ele olhou novamente para o tabuleiro, ignorando a intrusa. Mas algo nela chamou sua atenção. Ela não parecia nervosa ou intimidada. Não era uma mera espectadora. Ele a sentiu assistindo ao jogo, não com o entusiasmo de uma iniciante, mas com profunda concentração. Poucos minutos depois, a mulher levantou-se lentamente, como se o próprio tempo tivesse se esticado ao seu redor. Caminhou com serenidade e tranquilidade até a mesa onde Viktor estava imerso em sua partida contra Alexei. O som da conversa e do tilintar das xícaras desapareceu, como se o ar tivesse absorvido toda a luz, concentrando-se nela. Havia algo estranhamente hipnótico em seu andar. Cada passo, medido e seguro, revelava uma rara serenidade. Ela parou por um instante enquanto se aproximava, os olhos deslizando pelo tabuleiro de xadrez, demorando-se nas peças dispostas com uma precisão quase obsessiva. Suas mãos, delicadas e firmes, repousavam na borda da mesa, e seus dedos roçavam a madeira do tampo, como se percebessem cada textura, cada nuance de calor. Um suspiro quase imperceptível escapou de seus lábios, mas seu olhar não se desviou das peças. Cada detalhe daquela cena parecia suspenso em perfeito equilíbrio. Então, ela ergueu os olhos, encarando Viktor sem hesitar. Seu olhar não era nem desafiador nem submisso. Era simplesmente sereno. Mestre Baranov, disse ela, com a voz calma, mas afiada, como uma lâmina bem afiada. O senhor toca muito bem, mas permita-me fazer uma pergunta. Se tiver coragem, é claro. Era raro ouvir Viktor Petrovich Baranov falar assim, um homem que passará a vida dominando o tabuleiro de xadrez e outras coisas. Ele virou lentamente a cabeça em sua direção, com o olhar marcado por uma leve surpresa. Essa não era a atitude habitual de seus oponentes. Os outros ficaram intimidados, impressionados com sua aura de campeão. Mas ela parecia tudo menos impressionada. Quem é a senhora? Perguntou ele secamente, com o rosto impassível, mas o olhar penetrante examinando cada detalhe daquele estranho. Ele não estava acostumado a perder tempo com estranhos, especialmente ali, em seu reino de jogo. Sou Anastasia Ivanovna Romanova, respondeu ela com uma calma desconcertante. Seu nome ecoou pelo espaço como um eco do passado, uma referência implícita a uma nobreza decaída, uma linhagem que atravessou séculos de grandeza e luta. O nome, pronunciado com uma naturalidade quase majestosa, fez Viktor sorrir levemente. Romanova. Uma antiga família aristocrática cuja reputação era agora apenas uma vaga lembrança nos círculos sociais de São Petersburgo. Mas esse nome também não tinha uma certa ressonância. Ela podia ser apenas uma herdeira decaída, mas havia algo em seu olhar, na intensidade de sua presença, que despertava uma impressão curiosa.
Tenho algum conhecimento de xadrez, continuou ela, com os lábios ligeiramente erguidos num sorriso sutil. Mas parece que falta ao seu jogo uma certa sutileza. Essa última palavra, proferida como um comentário distante, mas direto, fez Victor estremecer. Era uma crítica que ele não ouvia com frequência, especialmente de alguém que ele considerava desinteressante. Alexei, que observava a cena com um divertimento silencioso, caiu na gargalhada. Victor, ele disse com um sorriso de escárnio, ela quer desafiá-lo. Victor não demonstrou emoção. A simples ideia de perder o irritava. Se acha que pode me alcançar, Madame Romanova, levante suas peças e jogue, respondeu ele friamente, com o olhar já voltado para o tabuleiro. A sala inteira pareceu prender a respiração. A tensão no ar era palpável, uma expectativa silenciosa preenchendo o espaço. Anastasia, sem o menor sinal de hesitação, caminhou lentamente até a mesa, com o olhar ainda fixo nas peças, como se observasse uma dança silenciosa entre elas. Ajoelhou-se levemente, pegou um peão e colocou o dedo sobre ele. Ouviu-se um leve estalo de madeira, e ela o moveu com uma facilidade desconcertante. Eu escolho jogar aqui, ela disse, seu dedo parando na casa é 4. Esse movimento, que a princípio parecia tão inócuo quanto um simples movimento de peão, causou uma impressão sinistra na sala. Seguiu-se um silêncio pesado. Todos os olhos se voltaram para o tabuleiro de xadrez, como se o próprio ar ao redor tivesse congelado. Esse movimento, embora sutil, estava longe de ser tão insignificante quanto parecia. Victor, em particular, estava paralisado, com um brilho de surpresa nos olhos gélidos. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, ciente de que aquele movimento fora deliberado. Mas sua compostura não se abalou. Ele sabia que aquele tipo de jogo não era para amadores. Um peão aparentemente insignificante movido para E4 abriu uma série de possibilidades que Victor sabia serem perigosas, manobras que, se mal avaliadas, poderiam levar a uma armadilha complexa. Ele se levantou lentamente do assento, como se quisesse avaliar toda a extensão da situação. Uma jogada que vale a pena ver, eu admito, disse ele com uma voz fria e educada, mas o tom do seu sorriso, embora frio, revelava uma ponta de irritação. Mas não vai mudar nada. Ele se virou para o tabuleiro e começou a mover suas peças com uma confiança que não era novidade para ele, mas algo em seu gesto, na maneira como tocava madeira, revelava uma leve tensão, uma hesitação imperceptível. Seus movimentos eram terrivelmente precisos, mas uma pergunta agora o incomodava. Será que aquela mulher, que não demonstrava nenhum sinal de nervosismo, realmente previra tudo aquilo? Anastasia, por sua vez, não se moveu. Ela nem parecia estar observando o jogo da mesma forma que ele. Ela não estava olhando para as peças, mas para as implicações de cada movimento, como se já soubesse o que estava por vir. Cada movimento de Victor parecia nutri-la com uma nova compreensão. Cada armadilha que ele armava era como um livro aberto para ela. Ela estava calma, quase imóvel, e ainda assim emitia uma espécie de pressão silenciosa sobre Victor. Isso não podia ser sorte. Não, havia algo mais nela. Ele continuou a jogar, mas a certeza que sempre tivera da vitória foi se desfazendo aos poucos. Cada resposta de Anastasia o colocava mais na defensiva, como se ela conhecesse não apenas seus movimentos, mas também seus pensamentos mais profundos, suas expectativas. Toda vez que ele dizia a si mesmo que havia encontrado uma solução, ela o ignorava, desafiando suas suposições, quebrando as regras que ele considerava imutáveis. O silêncio na sala tornou-se quase opressivo. Anastasia permaneceu imóvel, com o olhar penetrante fixo nele, enquanto ele continuava a mover suas peças com aparente segurança. Mas a cada momento, Victor sabia que estava caindo em uma armadilha que não vira se fechando. E, pela primeira vez em anos, um arrepio de incerteza percorreu sua mente. Os minutos se arrastavam e a tensão na sala aumentava a cada momento. Victor, aparentemente implacável como sempre, começava a sentir um desconforto inesperado. A confiança que sempre demonstrara durante as partidas começava a ruir. Cada movimento que fazia parecia frustrado antes mesmo que ele pudesse concluí-lo. Anastasia, silenciosa, parecia não hesitar, como se já tivesse planejado cada uma de suas estratégias muito antes de ele as implementar. Victor lançou um olhar furtivo para Alexei, que assistia ao jogo com intensa concentração. Alexei, um especialista em xadrez,
parecia cada vez mais preocupado. Sussurrou quase para si mesmo, mas alto o suficiente para Victor ouvir. Ela descobriu seu estilo de jogo. Ela está te manipulando. Aquele peão não foi um caso isolado. Victor ergueu uma sobrancelha, sentindo um leve arrepio de surpresa. O peão em I4. Como ele não tinha visto isso antes. Ele havia encarado o movimento com leviandade, sem perceber que era o primeiro passo de um emaranhado mais complexo, uma estratégia muito mais sutil do que ele poderia ter imaginado. Anastasia, ainda calma, deslizou seu cavalo para o tabuleiro. Um movimento que, à primeira vista, parecia inócuo, mas, na realidade, fechou a rede em torno de Victor. Ele podia sentir a pressão de cada peça, cada movimento reforçando a sensação de estar preso. Não tinha mais espaço para manobrar, nem respostas para seus próprios ataques. A cada movimento, suas opções se estreitavam. Uma sensação desconhecida o invadia. Incerteza. Suas mãos tremeram levemente ao perceber que estava prestes a perder. O jogo que ele pensava dominar estava saindo do controle. Ele não tinha mais uma jogada vencedora. As peças que lhe restavam só aumentavam a pressão, uma pressão que ele nunca havia sentido antes, mesmo contra seus oponentes mais formidáveis. Ele ergueu os olhos e encontrou o olhar de Anastasia. Não havia arrogância nem alegria em seus olhos. Ela simplesmente o observava com absoluta tranquilidade, como se tudo estivesse apenas seguindo seu curso. Seus lábios se esticaram em um sorriso leve, quase imperceptível. Victor levantou-se lentamente. Com o olhar pesado e a mente a mil sentiu uma estranha mistura de frustração e respeito. Não estava com raiva, nem humilhado. Era muito mais sutil do que isso. Percebeu que acabará de vivenciar algo muito maior do que uma simples derrota. Fora derrotado pela intuição, por uma visão do jogo que não compreenderá, uma leitura de outros que nunca compreenderá. Como você fez isso? Perguntou ele, com a voz quase inaudível, um toque de confusão nas palavras. Era a pergunta que ele não conseguia formular direito, a pergunta que o assombrava agora. Anastasia, sem mudar a expressão, respondeu calmamente. Não foi uma jogada única, disse ela. Foi um estudo do jogo, dos seus hábitos e da sua fraqueza por querer muito controle. Você sempre jogou seguindo o que pensava serem regras imutáveis. Eu jogo para perturbar a ordem estabelecida. Suas palavras ressoaram na mente de Victor. Ele sempre acreditara que o tabuleiro de xadrez era um campo de batalha, onde cada movimento tinha que ser calculado, cada peça manipulada de acordo com uma estratégia rígida e implacável. Ele estava convencido de que o domínio absoluto do jogo, a antecipação de cada movimento, era a chave para a vitória. Mas Anastasia o desconcertou ao mostrar que havia uma abordagem completamente diferente, a de desestabilização, a de subverter as expectativas, a de deixar as regras se desintegrarem para se adaptar melhor à imprevisibilidade. Victor sentou-se e olhou para a mesa de xadrez como um homem que acabasse de acordar de um sonho estranho. Observou suas peças, todas deslocadas, todas em xeque, sem sequer a possibilidade de salvá-las. Respirou fundo, uma lufada de ar que não pareceu preenchê-lo completamente, como se tivesse inalado algo mais pesado, mais difícil de digerir, do que o próprio ar. A senhora venceu, senhora Romanova, disse ele, com um tom calmo, mas pensativo. Ele se manteve ereto diante dela, sem nenhum traço de orgulho, mas com uma espécie de respeito silencioso. Eu estava muito seguro de mim mesmo. Anastasia sorriu suavemente, mas não havia triunfo em seu sorriso, apenas um leve toque de gentileza. A vitória, Victor, não depende apenas de estratégia, respondeu ela. Reside na capacidade de ver o que os outros ignoram. Não era apenas uma frase. Era um princípio fundamental, uma verdade que ressoava mais profundamente do que qualquer movimento de xadrez. Victor compreendeu naquele instante que a partida de xadrez que acabará de perder era apenas um espelho da realidade. Anastasia Romanova não era apenas uma jogadora de xadrez. Ela era uma mestre do jogo da vida, uma estrategista cuja verdadeira vitória residia em sua capacidade de ler as pessoas, de entender seus movimentos antes que eles os fizessem e de transformar as regras em algo fluido, imprevisível. Ela se levantou então, com o casaco esvoaçando levemente atrás dela como uma silhueta fantasmagórica na penumbra do café. Ninguém sabia ao certo de onde ela vinha ou para onde ia, e isso fazia parte do seu mistério. Assim como aparecerá, desapareceu com uma ausência quase irreal.
Victor ficou ali, sozinho com seu fracasso, mas também com a percepção de que nunca havia sido tão humilde diante da imprevisibilidade do mundo, diante de uma pessoa que, sem nem mesmo tentar conquistar o mundo, o havia transformado. Ele não fora simplesmente derrotado no tabuleiro de xadrez. Fora confrontado com uma visão de mundo que o forçara a se questionar. Naquele preciso momento, ele buscou entender o que havia perdido. A vitória de Anastasia residia não apenas no jogo, mas na sutil arte de ler as pessoas, observar suas fraquezas e jogar com as expectativas. Ela havia rompido a ordem estabelecida, não apenas no tabuleiro, mas também na mente dele. Quanto a Anastasia, ela desapareceu tão silenciosamente quanto surgiu, deixando para trás um homem perdido em pensamentos, buscando, pela primeira vez, entender suas próprias limitações.